Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre estudo de papéis, estudo das empresas que estão apresentando seus resultados por conta do fechamento do exercício de 2024. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2024, agora são aproximadamente 20 para as 9 da manhã de sábado. E o Bradesco, no dia de ontem, apresentou seus resultados. Eu não gosto de estudar esses resultados muito imediatamente, eu prefiro dar uma aprofundada, ainda que não seja aquela que eu faço para as empresas que fazem parte da carteira do canal, mas é um pouco mais até para que eu tenha uma compreensão melhor do que está acontecendo. Para que a gente possa entender por que ações como Bradesco e Itaú não decolaram, apesar dos seus bons resultados. E só para que tenhamos uma ideia, no dia de ontem, fechamento do dia 7 de 2 de 2025, o Ibovespa ele caiu 1,27%, fechando a 124.619 pontos. Veja aqui o Bradesco, BBDC4, BBDC3, caíram aqui a ação ordinária 3,12% e a ação preferencial 3,93%, quase 4%. Já o Itaú, ele já vinha caindo, né? Mas a ação ordinária ela cai 0,5%, enquanto que a ação preferencial cai 0,73%. E o nosso estudo vai obedecer às demonstrações financeiras, aqui, normas internacionais, que obedecem ao padrão IFRS. E eu vou direto aqui lá na página 15, onde nós já temos aqui alguns dados marcados no balanço patrimonial. O que vai nos interessar aqui, né? O total de ativos, para a gente calcular o retorno sobre ativos, e veja que ele sai aqui de 1,9 tri para um pouco mais de 2 trilhões. Já o patrimônio líquido, ele sai aqui de 167 milhões para 168,5, acho, 0,9, quase 169 bilhões. Depois a gente vai ver qual foi a variação que teve de um ano para o outro. A demonstração do resultado, duas informações que nos interessam, né? Com relação à receita, como é que ela evoluiu. Aqui veja que em 2023 foi de 211,5 bilhões e agora foi de 211,7 bilhões, uma variação de apenas 0,13%. Claro que isso aqui deve ter chamado a atenção do pessoal que faz a análise. E o que mudou assim praticamente de um ano para o outro foi aqui com relação às despesas de juros e similares, que saiu de 156 bi para 144. Isso impactou aqui no lucro líquido. Então o lucro líquido ele sai de 14,5 bilhões para 17,5 bilhões. Outros dados que nos ajudam a complementar esse estudo, aqui no relatório de análise econômica financeira do quarto trimestre de 2023. Eu vou começar aqui saltando na página 7, onde tem algumas informações que nós vamos utilizar mais na frente, e que são informações que, de certa forma, acabaram formando essa posição, essa opinião do mercado como um todo. Então veja, uma questão está aqui vinculada com a inadimplência, veja que de 15 a 90 dias, 4,1% e de acima de 90 dias, 5,1%. O índice de Basileia, que nós vamos utilizar também para depois fazer um comparativo banco a banco, 13,2%, um bom índice. Uma das coisas que mais incomodou o mercado foi justamente a margem financeira. Eu raramente analiso ela, mas veja que ela decai no ano contra ano 3,3%. Isso aqui foi uma das coisas que o mercado se ressentiu bastante. Também o mercado reclamou muito das despesas operacionais, porque na relação 23 com 22 ela tinha crescido 10,4% e agora na relação 2024 com 2023 cresceu 10,7%, ou seja, são despesas crescentes do Bradesco. Além da margem, como eu falei, a inadimplência incomodou bastante o mercado. Na inadimplência de 15 a 90 dias, eu falei ali por cima, mas veja aqui, como é que a gente vai olhar isso, né? Então de 15 a 90 dias ainda tem alguma chance de que o devedor venha a pagar. Mas nesta linha cor-de-rosa aqui, nós estamos falando das pessoas físicas, ainda que venha decaindo desde março de 2023, está num patamar alto aqui, 4,9%. Enquanto que o total dessa inadimplência de 15 dias está em 4,1%. Já quando nós estamos falando de acima de 90 dias, ou seja, acaba reduzindo muito as chances de que o devedor venha a pagar, a gente pode olhar aqui, que nas pessoas físicas está em 5,9%. Mesmo que venha caindo desde junho, é uma curva que teve uma subida significativa. E no total, que é esse vermelho aqui, 5,1%. Uma coisa que me chamou a atenção acima dos 90 dias foi justamente a linha cinza, 6,8%, e nós estamos falando aqui das micro, pequenas e médias empresas. E basicamente o conjunto dos dados que nós levantamos aqui, nós trazemos
para esse nosso quadro onde nós temos os nossos indicadores fundamentalistas. Então veja aqui, nós já sabemos agora, né, que a receita chegou a um pouco mais de 211, um pouco mais não, né, 211,7 bilhões, e a nossa projeção lá no início do ano era de 208, então até foi melhor que a nossa projeção. No entanto, dê uma olhada aqui, ó, nós tínhamos uma projeção de um lucro líquido de 17,7 bi e chegou a 17,5, então, de certa forma, decepcionou do ponto de vista do lucro líquido. A gente viu ali que despesas é um problema com relação à gestão do Bradesco. E até em que pese eu tenha esquecido de mencionar, você pode ver aqui ó, que o índice de eficiência operacional do Bradesco está em 48,7. É quando nós colocamos as despesas sobre as receitas. Então o que a gente quer? Mais receitas e menos despesas. Portanto, esse valor aí, quanto menor, melhor. E a gente tem aqui, quanto que estava aqui ó, no terceiro trimestre, estava em 47,3, então foi para 48,7 e já teve em 46,8. Então a questão da despesa operacional, ela de fato veio incomodando o mercado como um todo. Agora retornando aqui, já que nós olhamos para o todo, né, principalmente o que estava faltando, que era o índice de eficiência, note que nós tínhamos uma projeção de proventos a serem pagos de R$1,01 e o Bradesco veio a pagar R$1,11. Quando nós olhamos para esse R$1,11 e dividimos esse valor por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o nosso preço teto ficaria aqui ó, em R$18,57. E a ação ela fechou o ano de 2024 a R$ 11,56. Olhando aqui para o patrimônio líquido, quando nós dividimos o patrimônio líquido de 168 bilhões e 942 milhões pelo número de ações que o banco possui, 10 bilhões, 10,6 bilhões de ações, nós temos esse valor aqui, que é o valor patrimonial por ação, R$ 15,87. Considerando que a ação fechou a R$ 11,56, o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação, em 0,73. Ou seja, se comprássemos a ação naquela época, em relação ao valor patrimonial, compraríamos ali com um desconto de 27%. Agora falando do ano de 2025. Então, aqui nós temos vários parâmetros para poder estabelecer aí uma projeção, por exemplo, de receita, de lucro e de dividendos. Nós temos aqui o crescimento médio composto da receita, que nos últimos 5 anos cresceu 21,11% ao ano, mas veja que o lucro apenas 2,27%. E os proventos cresceram 12,04%. A inflação projetada, que nós temos, por isso que a gente olha o Boletim Focus, 5,51%, a taxa Selic hoje 13,25%, e o juros real da nossa economia 7,74%. Então vamos utilizar, eu acho que os juros reais, o juro real da nossa economia, porque eu acho que vai ficar mais ou menos numa linha intermediária. Com isso a gente projeta 2025, uma receita de 228 bilhões, 228,1 bilhões, para um lucro líquido de 18 bilhões 899, quase 18,9. Veja que não chega nem perto aqui de 2022, 2023. Mas de qualquer forma, já é uma maneira de nós olharmos que isso sinaliza que também vai ser um ano com alguma complexidade, e a única coisa que pode levar diante do banco é justamente a elevação dos juros. Uma possibilidade de pagar um dividendo aqui de R$ 1,20, o que nos faria trabalhar com um preço teto de R$ 20, que é bastante interessante. No fechamento de sexta-feira, a ação fechou a R$ 12,02, com aquela queda que eu mostrei agora há pouco, ali na ordem de um pouco mais de 3%. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,76, portanto uma ação em relação ao seu valor patrimonial por ação com desconto de 24%, e se você compra a ação em função do lucro líquido e para as projeções que nós temos, em função do lucro líquido, você recebe de volta aí em 6 anos e 8 meses aproximadamente. Um fator importante é que se pagar esses proventos para esse preço da ação, você está falando de um dividendo de 9,99%, quase 10%, o que é bem melhor que os 6% que nós procuramos. Aqui no Banco a Banco, agora nós já tínhamos Itaú, Banco Mercantil, foram duas que nós olhamos há alguns dias atrás, e agora colocando aqui o Bradesco. Né? Então veja aqui do ponto de vista do retorno sobre o patrimônio líquido, o Bradesco aqui 10,38%, está pior do que os outros, o retorno sobre ativos em 0,85% também pior que os outros dois, o índice de eficiência até agora é o pior de todos, 48,7% que nós vimos, o índice de Basileia também, mas é um índice de Basileia bom, já que quando fica ali, a recomendação do Banco Central é de 11%, está com 13%, então está ok. O problema aqui na inadimplência, 15 dias e 90 dias, que nós vimos os valores que atinge, e é um dos piores que nós vimos, pelo menos até o presente momento, mas acho que talvez ele se confirme para os demais bancos. E o que talvez venha explicar essa insatisfação do mercado, sai aqui na Money Times, assinado por Renan Dantas, do dia de ontem, né? Então lucro
salta a 87,7, mas é o comparativo aqui, né, do quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023, por isso que deu 87,7. Ele fica pouco acima do que foi esperado. E aqui embaixo aqui vai discorrer sobre, enfim, tudo que foi abordado, esses números que eu trouxe aqui no canal, pontos de qualidade, o que ele coloca como 2025 ano de incerteza, e aí eu achei por bem fazer o melhor. Que seria trazer uma análise dessa reportagem, para que a gente possa entender como é que o mercado está enxergando isso tudo. Então, trouxe aqui pontos negativos, como a gente viu na inadimplência. O índice de inadimplência do Bradesco apresentou um aumento em relação ao ano anterior, o que pode indicar dificuldades na gestão do crédito e risco. A margem financeira, eu falei pouco, né, mas a margem financeira, que representa a diferença entre os juros recebidos e os juros pagos, apresentou uma queda que pode impactar a rentabilidade da instituição. As despesas que nós vimos, né, despesas operacionais, como as despesas com pessoal e marketing cresceram em 2024, o que pode indicar necessidade de ajuste na gestão. E o lucro, apesar de ter apresentado o lucro líquido, o resultado do Bradesco em 2024 ficou abaixo das expectativas dos analistas, o que pode ter gerado frustração no mercado. Então, esse aqui é o resumo da reportagem. Tudo que nós abordamos praticamente está colocado dessa forma naquela reportagem com o resumo que eu estou colocando aqui. Pontos positivos: carteira de crédito. Carteira de crédito, que representa o volume de empréstimos concedidos, apresentou crescimento em 2024. Os ativos, o valor total dos ativos, como os imóveis e os investimentos, aumentou em 2024, um pouco substancial. O índice de Basileia, que a gente viu, que mede a capacidade do banco de arcar com seus compromissos financeiros, se manteve em patamar considerado adequado, que nós vimos também. Então, na verdade, os pontos positivos são positivos, mas assim não são relevantes, né, para chamar atenção para uma elevação do preço da ação. E porque as ações caíram e expectativas não atingidas. O resultado do Bradesco em 2024 ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A inadimplência e a margem financeira, aumento na inadimplência e a queda da margem financeira pode ter gerado preocupações em relação à rentabilidade. E o cenário econômico, aqui é importante, o cenário econômico brasileiro, com incerteza em relação ao crescimento do país e à inflação, pode ter contribuído para a queda das ações, refletindo uma aversão ao risco por parte dos investidores. Olhando para outras fontes, né, então, do ponto de vista de notícias, né, diversas notícias veiculadas na imprensa especializada destacaram a queda das ações do Bradesco após a divulgação dos resultados de 2024, ressaltando frustração do mercado em relação ao desempenho do banco e as preocupações com inadimplência e margem financeira. São os dois pontos principais, na verdade. Né? E como é que o mercado viu isso? Alguns analistas também apontaram a influência do cenário econômico brasileiro na queda das ações, além de outros fatores, como concorrência acirrada no setor bancário e a crescente importância das fintechs. Eu nem falei do Itaú, mas, como ele está lá, o problema do Itaú também ficou aqui, ó, na projeção da margem financeira para o ano de 2025, ficou em 7,5%, 11,5%, então também está, é um banco que está bastante reticente, o que tem aí pela frente. O pessoal reclamou também da questão aqui do custo do crédito, a margem financeira com o mercado e o crescimento aqui da carteira de crédito no total. Lembrando aqui que nós estamos falando do Itaú. Então, duas ações que não decolaram em função dessa conjectura, né? Não é só a questão dos dados, mas também a expectativa que está tendo para o ano de 2025, em que pese os resultados sejam bons. Um governo como esse que está aí, ele é um governo pró o sistema financeiro, o sistema bancário. No entanto, ele gerou tanta dificuldade do ponto de vista inflacionário e também a gestão como um todo, né? Esse ano vai ser muito dedicado a isso, a se falar sobre a questão fiscal e, consequentemente, não tendo solução relevante para isso, a inflação controlada, mas ela é alta, e aí se coloca mais juros, ou seja, o país não anda, não se desenvolve, e também com as declarações que a gente vê do atual sujeito que está à frente do executivo, só gera mais incertezas no mercado. Por isso é que leva para essa pressão que a gente está vendo na bolsa como um todo, caindo de novo, né? E também em ações até do setor que ele mais protege, que é o setor bancário, e a gente está vendo isso. Como é que eu enxergo essas coisas? Me parece que, do ponto de vista do Bradesco, eu enxergo muito mais como oportunidade do que como algum problema realmente dentro dos dados fundamentais da companhia. Então, me parece que está mais na linha da oportunidade, embora, assim, para se ter uma valorização das ações, acho que vai demorar mais tempo. O fato é que paga bons proventos e deve ficar dentro daquela ordem ali, quase batendo os 10% para o preço da ação que a gente viu atualmente. Então, por isso que eu enxergo mais uma oportunidade. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre,
Um grande abraço.